Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala Eduardo tenho a grata satisfação de receber aqui o Titiliano, pintor sergipano. Eu vou pedir, Titiliano, que você se apresente para que a gente possa lhe conhecer um pouco mais, né, um pouco da sua trajetória, de onde você veio e como chegou até aqui, Aracaju. Claro, Luiz, primeiro, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de arte, né? Claro, é sempre bom. Eu sou natural de Propriá. Nasci em Propriá em 1981 e vim para Aracaju com minha família final dos anos 80. E pinto desde garoto, né? Pintei muito em ambiente de feira, né? As Propriá tinha margens do muita Rio São festa, Francisco. isso. Comecei pintando ali. Os meus primeiros trabalhos foram durante as festividades que havia. Lá em Propriá, recebia muita arte de Aracaju, porque faziam, né, exposições culturais e coletivas. Então, por exemplo, tinha lá, eu vi desde garoto, meus 8, 9 anos, eu vi Jenner, a obra de Jenner, de Florival, de Álvaro Santos, entendeu? Tinha Horácio Ora, entendeu? Então, Caramba. tinha Joubert, tinha Adalto. Então, desde garoto, eu conheci a obra de Adalto. Eu conheci primeiro os pintores sergipanos, para depois estudar a história da arte, para ver a pintura internacional. Aí encontrou também J. Inácio, Vi a obra de Carrão, Inácio Caam, muito meu amigo. Para mim, o e maior pintor sergipano atualmente, vivo, é Caam. O maior pintor o sergipano. filho de J. Filho de Inácio. J. Inácio. A Isso. obra dele é fantástica. Porque Caam, assim, ele é muito mais abrangente. Eu não trabalhei o Caam, a obra de Caam, ela tem um apelo popular, entendeu? Então, as pessoas é muito importante na obra de Caam. A minha não. A minha, o que é mais importante é o espaço, é a paisagem, entendeu? Então, eu não Talvez. explorei a figura sergipana, entendeu? A emoção que a figura humana, por exemplo, tem como a obra de Caam, entendeu? Então, Caam, ele mescla tanto a paisagem como a figura humana. Eu não, eu só me concentrei na paisagem, entendeu? Na vida você tem que fazer escolhas. Eu Exato. optei pela paisagem, entendeu? A paisagem é uma coisa muito presente assim na minha vida, porque essa coisa de garoto de interior, quando chega na capital, né, o impacto da cidade grande, né, das luzes, entendeu, dos automóveis, essa coisa do concreto, né, que se sai da zona rural e entra no concreto, né, essa saudade. É tanto que, assim, sempre quando eu pinto, eu tento passar uma saudade em qualquer coisa que eu faça. Essa saudade do garoto que chega na cidade, né? Que Migrou de Propriá para Aracaju. você fica sempre gente de interior, todo mundo que sai do interior para a capital tem essa coisa saudosista, né, do interior. Isso. Aí aqui você estudou, Titiano? Estudei em Aracaju, estudei arquitetura e urbanismo, mas não existia a profissão de arquitetura e urbanismo, Certo. entendeu? É uma história A longa. arte lhe chamou mais Sim. forte. Uhum. Titiano, você falou que há muito tempo que você já pintava. Aí veio aquela ideia antes de perguntar o que é arte. Quando é que você descobriu que era um pintor? Existe um momento que a gente se descobre? Como é isso aí? O pintor sempre é descoberto pelo público, o artista. O artista sempre é o último a saber que é artista. Tem que ser nessa ordem mesmo. Ele nunca tem que saber que ele, entendeu? Você tem exceções, você tem uma Nina Simone, que com 4 anos tocava Chopin e tudo, né? Mas artista sempre, pô, você é um artista. As pessoas que dizem, entendeu? Todo artista ele nasce com a vocação, nasce com um Você dom. soube que você tinha essa vocação a partir de quantos anos, mais ou menos? Olha, desde garoto sempre fui apaixonado por desenhar. Você fica desenhando de pedra calcária, de areia de giz, a calçada, e você fica, né? A década de 80 foi uma década assim, claro, você não tinha informática e tudo, que existe, né? E se desenhava muito. As meninas escreviam, as meninas tinham diários secretos, Desenhava no diário, né? né? Desenhava no diário, tinha papel de carta que as meninas colecionavam, eu adorava o papel de carta, também colecionava. tinha, mas você não é disso não, os meninos. Então, você tinha muito isso, então você escrevia, você tinha muito contato com arte, você tinha muita música, porque quando você entrava na casa de uma pessoa, a primeira coisa que você se deparava era com aquele 3 em 1. Ficava mais, era mais visível o aparelho que era
a picape, né, do bolachão, do LP, você tinha rádio, tinha fita, então você tinha logo contato com aquele som, porque toda casa tinha um equipamento de som, às vezes não tinha TV, mas tinha equipamento de som, né, e as mulheres, o homem ia fazer qualquer coisa em casa, colocava o som e você ouvia, então a gente ouvia muito música do outro, né, casa tradicional, rua de casa, Sim, as cara. casas tradicionais, né, então você ouvia muito música do outro, né, às vezes existia um respeito, né, quando um colocava o som mais alto, o outro segurava mais a onda, né. Não é como um pancadão de hoje, não. Não, era completamente diferente. E outra coisa, que na década de 80 tinha tudo. Entendeu? Era tudo sedimentado, porque você, por exemplo, uma coisa marcante da minha vida era Luiz Gonzaga. Mas você tinha Roberto Carlos, entendeu? Você tinha aquela música romântica de Michael Sullivan, Massadas, né? Aquelas composições, aquelas traduções das canções em inglês, de novela, né? Uhum. Então você tinha muita coisa acontecendo. Tinha reggae, entendeu? Então você tinha o rock também convivendo, já o rock de Brasília surgindo, de São Paulo, né? Então você tinha uma diversidade muito grande de música. Titiano, você colocou aí uma situação que sempre me preocupou, né? Você falou assim que esses encontros eram importantes para a comunidade lá de Propriá, mas a gente pôde ver isso também em Estância, em Simão Dias, em Lagarto, Tobias Barreto. Parece que se perdeu um pouco desses festivais, desses encontros. Ali as pessoas curtiam mais a arte, ou não? Como é isso? Teve muita mudança, né? Por exemplo, a pintura, aconteceu um fenômeno da informática e muitos artistas migraram para a informática. Artistas mesmo, profissionais de Pintura e de desenho, entendeu? mercado mais lucrativo. Então eu conheço muitos que migraram. Então você tem a natureza que produz artistas. Naturalmente, lógico, né? Sempre vai surgir, nunca vai deixar de surgir músicos, pintores, poetas, dança, dramaturgia, nunca vai deixar, sempre vai, normalmente, sempre teve. Só que os meios de você se utilizar dessas interpretações artísticas mudam ao longo do tempo. Você já imaginou um mundo sem TV, sem cinema? Era o teatro. Você tinha que ir para o teatro. E gente ali condensada, entendeu? Então surgia muita coisa, porque você tem a energia do contato físico. É diferente, entendeu? Você não gravava uma apresentação de dramaturgia. Toda vez que você tinha uma peça, você tinha que, como existe ainda, você tem que apresentar ela toda vez. E isso sofre muitas mudanças, tanto no artista quanto no público. Esse contato artista e público, entendeu? Então houve muitas mudanças. As pessoas preferem assistir em casa muitas coisas, entendeu? Muitos pintores foram para a informática, são designs gráficos, entendeu? O desenho industrial, por exemplo, uma coisa que o desenho publicitário, que era uma profissão que existia, então quem fazia trabalho para marketing, marcas de empresas, desenhos industriais eram artistas, que faziam isso à mão livre, com recursos técnicos. Esses artistas migraram, foram para a informática. Então, entendeu? Então você tem muita mudança que aconteceu. E essa própria, essa troca as pessoas, sabe, as pessoas sabe, as pessoas ter que ter contato com as pessoas, por exemplo, eu aprendi muito com o público. Só que assim, era melhor ou pior, eu não vejo as coisas dessa forma. Sim, entendeu? Também não. Eu nunca vejo assim, que antigamente era, não, é que era de um jeito, hoje é de outro. Por exemplo, o meu trabalho foi divulgado por meio de duas formas. A galeria, tá? Você ia lá, pegava o seu trabalho e colocava lá na galeria e o público tinha contato. Outra era a imprensa escrita e a imprensa, o jornal escrito e televisivo. Então você tinha TV e tinha galeria. Hoje eu vendo muito pelas redes sociais. E eu sou um pintor de encomenda, e eu termino um e vou fazendo o outro, e eu não consigo juntar acervo. Já faz direto com o público por causa das redes sociais. Aí fica o saudosista, mas que antes o público estava na cola do artista. Eles continuam, eles escrevem o texto dizendo, eles comentam, eles estão falando. Uma coisa que eu fazia quando eu era garoto, tinha meus 14, 15, eu ia para a galeria para ver o trabalho dos artistas, que eu não estava expondo ainda, só começo a expor em 97.
1997, 96, eu ia para ver os quadros que não eram vendidos. Eu tinha esse lance. Juro por Deus, é uma coisa que, para uma criança, que eu era uma criança, eu queria saber o que o público não gostava. É interessante isso. Eu não, aí tinha os quadros vendidos, eu não passava por ele, porque eu não queria ficar engessado e seduzido por uma coisa que me desse um limite. Uhum. Que eu não sabia, pela minha falta de conhecimento. Porque eu não conhecia a história da arte. Entendeu? Então eu não sabia, mas eu não queria algo que me prendesse, que me desse uma limitação. Então, tem que ser. Não, eu sempre ia nos que não eram vendidos. E eu ficava prestando atenção para tentar entender por que aquele quadro não foi vendido. Porque vender era muito importante para mim. Porque era um meio que eu tinha de conseguir dinheiro. Eu sou da década de 80. A gente não teve muita educação, né? Minha família é muito pobre. Então a gente precisava vender, a gente precisava ganhar um dinheirinho para ajudar e tudo, né? Para conseguir comprar alguma coisa, comprar uma camisa, um short, entendeu? E aí eu precisava vender. E para mim, aí as pessoas falam que eu falo, porque é o seguinte, sabe, Luiz? Uma coisa é arte, uma coisa é pintar, que eu pinto, desenho, aquarela, óleo, acrílico, pastel, que seja. Outra coisa é vender. E vender é mercado. Mercado não é belo, não é bonito. Entendeu? Não é sensível. Mercado é mercado. O que é mercado? É oferta e procura. Entendeu? E isso era muito importante, porque senão não tinha dinheiro para comprar tinta. Como é que eu conseguia dinheiro para comprar tinta? Não. Eu tinha que vender para comprar tinta. Entendeu? Então eu precisava da venda. Aí eu precisava entender o que é que eu não era para mim fazer. E com certeza isso lhe ajudou bastante, que hoje você consegue ser uma referência para Sergipe. O que eu queria voltar um pouquinho na questão assim, dessa importância da manifestação de arte nos interiores, mas aí eu queria que você me conceituasse o que é arte. Todo artista sai do interior. A capital dificilmente produz artista. Você sabe por quê? É isso que eu quero saber agora, diga aí. Folclore, cara. As atividades artísticas culturais. Popular. Culturais? Popular. Da erudição dificilmente sai artista, sai artistas profissionais, dificilmente. Então você vai pegar um ou outro, uma coisa muito sedimentada, entendeu? Mas no interior você tem esse contato. Com as manifestações culturais, aquilo, para quem tem um olhar sensível, começa a captar essas manifestações culturais. No interior a gente olha mais para o céu, porque as luzes é menor, entendeu? À noite você consegue, o céu é mais bonito, entendeu? Os animais, a beleza dos animais são mais visíveis no interior, entendeu? E a natureza é a maior fonte de inspiração da arte. Nada inspira mais um artista do que a própria natureza, entendeu? E o contato com a natureza no interior é maior. Esse é o lado sensível, mais um dos lados sensíveis do E artista. arte, para mim, é emoção. Nada mais e nem nada menos. Arte é emoção. A arte pode ensinar? Pode. A arte pode fazer crítica social? Pode. A arte pode revolucionar? Pode. Só que se você não emocionar uma pessoa com arte, tudo isso vai ser inútil. Então, o critério, a prioridade para um artista é emocionar uma pessoa. Aí, veja só, toda arte, sabe, Luiz, é cultura inútil. Toda arte é cultura inútil. Explica aí um pouquinho melhor isso. Certo? Toda arte é cultura inútil fisicamente. Esse copo aqui é mais importante do que Mona Lisa. Porque eu consigo colocar água aqui dentro, certo? Não beber agora, que eu não estou com sede, mas eu sei que quando eu tiver com sede, ele está lá preservado, essa água aqui dentro. Então, esse copo, fisicamente, é mais útil do que qualquer obra de arte que existe, que qualquer quadro pintado. A arte, ela não pode ser útil fisicamente porque ela precisa quebrar o elo
com o físico para poder transcender, senão ela não transcende. Se a arte tiver utilidade física, ela não vai transcender. Entendeu? Então ela precisa ser inútil fisicamente. Entendeu? É por isso que a emoção é o caminho mais próximo da transcendência. Como é que a arte consegue ser entendida nessa forma de sensibilização que você pega da natureza, que aquilo tudo faz parte também do artista, né? Isso aí está muito presente em você. Você tem algo assim que ele sempre lhe remete ao interior. Sempre. Né? Essa saudade interior, né? Todo mundo tem, né? E se fala da arte também do lado assim de transcendência. Não é, Tem uma frase muito bonita de Paul Klee, eu adoro muito. Foi um escritor e desenhista inglês. Ele diz o seguinte: a arte não é a representação da vida. A arte não é a representação da vida. A vida, que é a representação de um princípio transcendente com o qual a arte nos volta a pôr em contato. A arte não é a representação da vida. A vida, né? A vida, que é a representação de um princípio transcendental com o qual a arte nos volta a pôr em contato. A gente podia se emocionar o tempo todo, só que a rotina quebra isso. Cauteriza as emoções. A rotina cauteriza os seus sentimentos, as emoções. Você tem que fazer a mesma coisa todo dia, você tem que se alimentar 12, você tem que se alimentar 7 quando você acorda, você tem que ir no banheiro, depois você tem que... Aí você vai trabalhar, meio-dia você tem que parar, tem que almoçar. Isso vai quebrando suas emoções. Mas a vida é emocionante o tempo todo. Nessa percepção, não é muito perigoso, perverso a gente associar a arte com a política? Olha, você fala na questão da política, veja só, existe um discurso muito antigo, não sei quando começou isso, mas é assim, que o governo tem que apoiar, tem que incentivar. Veja só, Luiz Gonzaga tem uma frase que ele diz o seguinte: olha, quando você dá esmola a um cidadão, ou você envergonha ele, ou você vicia. Né? Ou você mata ele de vergonha, ou você vicia o cidadão, Luiz Gonzaga dizia. O que é que acontece com essa coisa, com esse discurso? No meu ponto de vista, Luiz, eu acho que a função do artista é emocionar as pessoas de forma que ele tem que seduzir as pessoas para poder emocioná-las. As pessoas não se emocionam, não é, hoje eu estou com vontade de me emocionar com arte, eu vou assistir o show. Não é assim. Você vai a um show, uma apresentação musical, você vai a uma galeria de pintura, você vai ler um livro de poesia, porque você se sentiu atraído por algum motivo. Né? Você já leu um livro de poesias porque alguém lhe indicou, que conhece seu perfil, sabe do que você gosta, entendeu? Você sabe que aquele escritor ele trabalha com aquela linha de poesia, você se identifica, já leu um livro dele, então você vai lá e compra outro. Então você tem que se sentir atraído. Essa função é do artista, não é de ninguém. Porque se a política partidária, embora a gente está falando de política o tempo todo, porque de acordo com a filosofia, as bases da filosofia, o homem é um animal político. Né? Exato. Agora, essa questão é política partidária. Se você pega um partido, a política partidária, para ficar dando incentivo ao artista, aquilo vai ficar falso. Então isso é uma coisa que vale, por exemplo, eu já vi vários dramaturgos falando, olha, essa coisa da meia entrada, que tem, né, que você paga meia para os teatros, é terrível. Porque você tem uma cota para o governo também, que tem 30 cadeiras lá no teatro e tudo. Essas pessoas não estão indo porque foram atraídas. Entendeu? Não, o teatro não está cheio porque foi atraído. A pessoa lá precisa comprar. Entendeu? Que aí, poxa, cara, você é dinheiro com arte, que coisa feia. Isso é tão feio. Não, isso é mercado. Tudo que você faz, que você vende, você precisa mostrar à pessoa a utilidade daquilo ali. Só que o artista seduz. Então, pelo que eu entendi, você não é contra
determinadas políticas. Existem coisas específicas, sabe, Luiz? A gente passou pela pandemia. Isso, que eu queria tocar. Existiu um projeto para dar apoio, porque todo mundo parou. Eu não concordo dessa verba ser só para artistas, tá? Se você obrigou as pessoas a não trabalhar, você tinha que dar incentivo para todas elas. Houve projetos, né, para tentar ajudar a sociedade civil. Artista não pode ser uma classe privilegiada, tá? Não pode fazer isso, entendeu? Você não fabrica artistas, você não pode sustentar artistas. Artistas, ele tem que acontecer naturalmente, porque o artista é o reflexo da sociedade, entendeu? Se você está tentando, vamos lá, vamos dar dinheiro para surgir artistas, para fomentar, não, é a sociedade civil que cria eles, entendeu? Eu sou a prova disso, porque eu sou um pintor de encomenda e tem mais de 20 anos que eu trabalho dessa maneira. Eu fui tentando seduzir as pessoas, eu queria saber o que elas queriam. Aracaju, na virada de 99 para 2000, ela não tinha uma imagem, Porque a imagem que Aracaju tinha era de Adalto, era de Jenner, Florival e Álvaro, era um Aracaju alagado, entendeu? Era um mangue, entendeu? Essa pintura, quem fazia era Horácio Ora, por exemplo, que eu faço. Horácio Ora fazia. Adalto fazia no início da carreira dele, ele mudou um pouco. Começou a pintar cavalos, começou a abstrair o trabalho dele, entendeu? Eu percebi que havia uma lacuna. Entendeu? Eu percebi que havia um espaço ali que as pessoas queriam. Hoje você tem as redes sociais, as pessoas fotografando a cidade, você tem essa coisa que eu amo Aracaju. Não tinha em 99 e 2000. Porque não havia as redes sociais, você não sabia. Mas eu sentia que as pessoas... Porque você tinha, por exemplo, a música, aí você tem Copacabana, sabe, a Princesinha do Mar, Praia Linda, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, você tinha essa coisa, entendeu? Você tinha uma imagem, a música produzia uma imagem, entendeu? E Aracaju não tinha? Não tinha. Ela tinha uma imagem, só que em 99, 2000, estava ficando um pouco ausente, porque os artistas estavam migrando para o abstracionismo. Entendeu? Então, por exemplo, o próprio Adalto, que foi uma grande referência para mim, é uma grande referência, um grande pintor para mim, ele deixou de pintar aquilo que ele estava fazendo, que eu adorava aquilo ali. E eu sabia que o público queria. Agora ele voltou a pintar pintura de paisagem, mas estava muito ausente. Os pintores não se interessavam muito por isso, entendeu? Então eu cheguei, eu disse, estava na hora certa, no lugar certo. Se é que assim quer dizer que eu não acredito, tá? Né? Eu não acredito no acaso, assim, né? Então o público foi querendo isso, eu fui fazendo e foi vendendo. Só. Agora, assim, eu nunca criei nada original, Luiz. Meu trabalho ele não tem, assim, uma originalidade. Poxa, como você é humilde e tal, eu não acho que é humildade, eu sou até um pouco, assim, até um pouco prepotente, porque saber o que as pessoas querem é muito difícil. É muito difícil. Se você chegar aqui, eu vou pintar para você, tá? E eu começar a anotar aqui, olha, eu quero que um quadro seja pela manhã, e eu quero uma vista da Fausto Cardoso num ângulo tal, certo? Quero pela manhã, só que eu não quero muito sol a pino, não quero um sol, sabe? Quero uma sombra assim, eu quero que pegue o monumento tal, lá no fundo eu quero a catedral, e quero o Palácio do Governo na frente. Se eu fizer exatamente o que você me pediu, você não vai gostar. Que a arte ela tem que surpreender. Entendeu? Rapaz. É o que eu estou falando, você tem que ter surpresa na arte. Ela tem que ter uma certa imprevisibilidade. Tem uma coisa interessante que eu pintei para uma menina. Ela disse, Titiliano, olha, eu pintei o pai dela que havia falecido, certo? Ela, Titiliano. E pintei o gato dela. Ambos tinham morrido. Titiliano, eu chorei horrores quando meu gato morreu. Quando meu pai morreu, eu não chorei. Não é que ela amava menos o pai. Ela disse, meu pai foi o maior amor da minha vida. Não amei nada na minha vida quanto eu amei o meu pai. Eu cresci, minha mãe já havia falecido, então quem me criou praticamente foi meu pai. Meu pai foi pai e mãe ao mesmo tempo.
Então eu não conheci praticamente minha mãe, então meu pai era tudo para mim. Quando ele morreu, eu estava completamente arrasado. Mas eu não derramei uma lágrima. Significa que ela se emocionou menos com o pai? Não. É porque a emoção é assim. Às vezes ficou num estado de choque, deu para entender? Que não sabia nada, não sabia, não tinha reação, simplesmente nenhuma. Entendeu? O gato foi diferente. Ele falou, o pai infartou, morreu de uma hora para outra. O gato ficou doente. Entendeu? Ficando doente, ela foi acompanhando, entendeu? Chegou a hora e morreu. Então, isso é arte, essa emoção. Você fala muito de emoção, né? Emoção, ela pode ser aprendida. Por que eu pergunto isso? As nossas escolas estão preparadas. Agora, eu queria só interromper e voltar só uma coisinha. Eu tratei de outro assunto e veja só, ainda sobre política partidária. Me lembre de continuar tratando desse assunto. Sim, tá? tranquilo. Me lembre sobre as escolas. Ah. A questão da política partidária. Veja, eu pintei para espaços públicos, tá? Eu vendi para espaços públicos. Eu vendi para o governo do estado, eu já vendi para o município, para os municípios do Sergipe, vendi para o governo federal. Só que são pessoas. Ali tem um público meu. Você entendeu? Eu vendi para Nitinho. Não é, pai? Entendeu? Eu vendi para o fulano de tal. Eu vendi para João Alves. Entendeu? Eu vendi para Maria do Carmo. Quando você vende assim, vendi para João Augusto Gama. Eu vendi para... São pessoas que estão ocupando cargos. Deu para entender que tem gostos. Entendeu? São pessoas que gostam de feijoada, não gostam de acarajé. A outra gosta de muqueca. A outra gosta de ouvir um blues. O outro gosta de forró. O outro gosta de música norte-americana. O outro gosta de música africana. Fela Kuti, né? Miriam Makeba. Entendeu? Então são gostos, são pessoas. Por trás de instituições existem pessoas que os artistas têm que conquistar. Isso. Entendeu? Porque são pessoas, são trabalhadores, são profissionais como nós. Isso. Entendeu? Quando você vê uma obra dessa, vendida ao poder público, em estado de abandono, sendo deteriorada, causa o quê no artista? Eu digo isso porque eu vi obra sua lá no centro de Aracaju, praticamente... Fica num espaço particular. Tem... Não, no calçadão ali da rua. Calçadão, né? Laranjeiras com... tem uma farmácia. Uma farmácia. E a obra sua está lá desmoronando. A gente fica muito triste, né? A gente fica muito triste. Uma obra tão bonita muito daquela. Muito carinho a gente tem, né? Mas a sociedade... Por isso que eu estou falando. O meu tamanho é do tamanho da sociedade aracajuana. Na sua vasta maioria. Eu pinto com outras coisas, né? Já pintei Europa, já pintei... Entendeu? Mas 90% do meu público é sergipano. Então, isso assim, não é que o poder público não dá, entendeu? Uma praça, um banco de praça, é tão importante quanto o meu quadro. Meu quadro tem uma importância que não é física. O banco de praça também. Entendeu? Os espaços públicos, cada coisa tem sua importância. Não é que é uma menor, não. Cada coisa tem sua utilidade. Então, é a nossa sociedade. Se tiver que culpar alguém, é a sociedade. É ela que tem que preservar. Entendeu? Ela que vai buscar determinados tipos de artistas, entendeu? Determinados tipos de expressões artísticas. E aí, voltando para a questão da emoção, né, das escolas, como é que você acha essa relação de valorização, de despertar de talentos? As escolas, como elas deveriam estar preparadas para isso? Olha, eu acho que... Eu vou falar uma coisa para você, viu, Luiz? Pode ser uma doidice assim, mas... Eu acho que as escolas tinham que ter mais contato com música. Entendeu? Todo tipo de expressão de arte. Né? Principalmente música. Tá? Assim, para mim não há nada... Olha, eu nasci sabendo desenhar e pintar, entendeu? Dizem que ninguém nasce sabendo. Eu nasci sabendo desenhar e pintar. Eu não sabia o que era arte. Entendeu? A arte eu só fui descobrir por conta da música. Que eu via que as palavras produziam emoções. As pessoas se emocionavam, as pessoas se identificavam com as coisas, né? Por exemplo, Luiz Gonzaga, ele pintava o Homem Valente, que eram as histórias que minha avó contava. Que a gente ficava na calçada de noite contando história de lobisomem, de bruxas, né? De velhas feiticeiras, de homens de encantamento, de muito folclore. Minha mãe dançava guerreiro. Minha mãe dançava guerreiro. Eu vi minha avó fazendo... fantasia, roupa para as meninas dançar.
entendeu? Para as minhas primas, entendeu? Então fazia com perna de calça, que essas coisas muito pobre, né? Essa coisa, caçar passarinho para comer, nambu, entendeu? Para comer rolinha, entendeu? Pescava, entendeu? A mãe da minha mãe. Então, a gente foi crescendo e as músicas, a gente começava a se identificar com as músicas. As músicas narravam isso. E nas Entendeu? escolas, você acha que deveria Na escola, quando eu estava na escola, eu estava mais afastado da arte. Tá? Eu estava mais afastado da arte. Eu queria ir para casa para ouvir música, para desenhar e pintar, enquanto eu via canções. Entendeu? De tudo. Eu via tudo. Entendeu? Tinha o rock da década de 80, tinha Teixeirinha, tudo junto. Você entendeu? Carmen Silva, aquela música que chama Música Brega, José Ribeiro, Fernando Mendes, Diana, Odair José. Então era tudo junto. Eu tive e bem sorte, mais novo do que eu, e tem eu tive muita sorte, assim, porque meu pai também, meu pai comprava muito, meu pai, o acesso à música veio muito também do meu pai, sempre tinha música na vitrola lá, sempre tinha disco rodando, entendeu? Eu, graças a Deus, eu tive muito contato com música, entendeu? Então acho que as escolas, a primeira coisa, se quiser começar com um projeto, tinha que haver mais aproximação com a música. Da música vem tudo. Então os animais, eles cantam. Entendeu? Os animais cantam. Existe dança, os animais dançam. Isso. Eles cantam, existe arte visual, a beleza das cores, entendeu? Da natureza. As pessoas ficam falando sobre questões ideológicas e tudo. Eu fico vendo a nuvem, que eu fico vendo a forma de bicho em nuvem, que é o que eu fazia. Entendeu? Carneirinho nas nuvens. Que parece com bichos e coisa e tal. Eu fico querendo pintar o vento. Já viu isso? Eu fico querendo pintar o vento. Coisa de artista sabe, mesmo. A árvore sendo açoitada pelo vento, de tardezinha, entendeu? Sendo visitada pelos pássaros, rivalizando. Captar a emoção daquele tempo. Né? Rivalizando ao mesmo tempo com o concreto, entendeu? Concreto lá, sabe? Recebendo aquela iluminação do sol, sendo algo, entendeu? Sendo alguém. Eu quero dar uma identidade ao concreto. Quero que o concreto é o homem, né? E o homem é a natureza também, né? Tu és pó e ao pó voltarás, né? Está escrito isso. Então, eu quero que o homem, eu quero que aquele concreto seja alguma coisa, tenha uma identidade, entendeu? E se harmonize com o espaço, entendeu? Não é que eu estou dizendo assim que é bonito, que é feio, que eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu quero ver a identidade nas coisas, do jeito que ele é, sabe? Essa harmonia, entendeu? As escolas, eu digo para você, sabe, esse contato com a música seria o primeiro passo. A gente, com uma grande viagem, começa com um passo. Você precisa dar o primeiro passo para poder continuar, para conseguir caminhar quilômetros. Então, eu acho que o primeiro passo é a música. E a gente tem tanta riqueza musical. Né? O Brasil, olha, de tudo que eu já ouvi de música, eu acho que o Brasil é o país, assim, a música brasileira, para mim, é a melhor do mundo. Música sergipana, eu tenho a alegria de ser amigo de Cláudio Miguel, um dos maiores músicos. Você estava dizendo do Cataluzes. Amorosa. Amorosa emociona. Emociona, né? muito. Ismar Barreto. Ismar Barreto, né? A letra dele. Chico Queiroga. Chico Queiroga, Antônio Rogério. São músicos. Zac Oliver. São expressões assim. Rivaldo de Carira. Você tem músicos, né? Você tem muita música, você tem muita coisa. O Sergipe é muito rico, então. E isso encanta. Porque sabe o que acontece com a cultura popular, com a música popular? Você encanta qualquer segmento da sociedade civil. Entendeu? A abrangência é muito grande. Então, sinto muito falta disso. Bom, muita coisa para a gente refletir. Mas, Gentiliano, você também começou a investir, por exemplo, em pinturas. Em gravura. Como é que se deu? Aqui nós temos alguns exemplares, né? Belíssimos, por sinal. Foi uma forma, sabe, Luiz, da gente conseguir dar acesso. Eu consegui baixar o preço do meu trabalho e dar acesso ao maior grupo de pessoas, né? Uhum. Então eu tenho meus azulejos que eu faço, as gravuras do meu trabalho,
tem umas xícaras que são Excelente a ideia coleções. das xícaras. São coleções que representam muito. Eu queria ver isso, entendeu? Lá em 98, 97, eu queria ver. Eu queria, da mesma forma que o Rio de Janeiro, por exemplo, a Bahia, Salvador, você tem aquela imagem, sabe? Mesmo que nunca foi, por exemplo, com a música baiana, você começa, né? Aí você tem Dorival Caymmi, a coisa da praia, daquela do jangadeiro, e você tem aquela imagem. Eu queria também que Aracaju tivesse isso também. Estava ausente. Temos que trabalhar para que isso aconteça, né? Estava E você ausente. está fazendo E aí, isso por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho, já eu, junto com outros artistas, a gente tem muitos artistas, tem muito pintor. Hoje em dia, graças a Deus, temos muitos pintores. Isso. Titiliano, para que a gente consiga finalizar a nossa entrevista, né, diante de tudo que você nos proporcionou, nós falamos muito mais do que pintura. Abordamos aqui Horácio Horas, Gênio Augusto, Fernandes também, Adalto, Zé Fernandes, Caan, J. Inácio, você dessa geração mais nova, né, que também consegue passar essas emoções todas diante dessas figuras do nosso estado e de nosso Aracaju. Qual a sensação que você tem quando chega no nosso centro e vê um centro completamente ruindo nos prédios públicos, naquilo que representa a sergipanidade? Esse processo, ele não é único de Aracaju, né? Sim. Essa coisa do isolamento do centro, né? Isso é um processo. Olha, tem uma frase de Gramsci que ele disse, umas coisas que eu não concordo, tem frases belíssimas dele, que ele diz o seguinte: entre a morte do velho e o surgimento do novo, existe um limbo, um período de morbidez. Tá? Ele fala sobre isso. A gente está vivendo esse processo, né? A gente está vivendo um momento transitório, né? Estamos vivendo um momento transitório. Então, cada momento, cada dia é o dia de a gente trabalhar para construir essas coisas, né? Então, foi muita transição, né? Você que pinta muito esses monumentos, né? Por exemplo... Eu não vejo, por exemplo, eu estudei arquitetura e urbanismo, mas eu não vejo a cidade com o olhar de um urbanista nem de um arquiteto. Quando eu vou pintar, quando eu saio para pintar, quando eu saio para ver a cidade, pelo contrário, eu tento não ser nada. Tá? Eu tento me esvaziar. Entendeu? Eu nunca tive opiniões sobre nada. Eu não acho que o centro é mais bonito. Nada disso. Não acho que a praça é importante. Não. Não acho. Conversar com um artista é bom porque a gente tem essa abertura, né? Eu nunca tento dar opinião, e hoje eu não sei também, minha idade também. Cada vez eu quero desaprender mais, sabe? Eu quero ficar mais vazio para poder enxergar as coisas, porque eu não tento dizer às pessoas as coisas. Eu nunca tentei mostrar a pessoa, Luiz, que o centro é importante. Não, foi as pessoas que quiseram. Assim, por isso que eu falei, às vezes eu sou um pouco prepotente. Meu atributo é ter conseguido enxergar isso. Uhum. Entendeu? E uma coisa que impede muito assim, um artista de ter uma boa produção, a questão da vaidade, né? Então, é duro, às vezes, para você saber que você está tomando um caminho que não é um caminho que seria ideal. É duro. Eu sinto isso, né? Por exemplo, eu já pintei muita coisa que eu achei maravilhoso. Eu interpretei assim, eu achava que a pessoa queria aquilo que eu estava pintando daquela forma. A pessoa não gostou. Na verdade, eu não pintei nada daquilo que ela queria. Entendeu? Porque, de repente, eu comecei a me iludir. Entendeu? Eu comecei a me iludir com minhas opiniões, com o que eu achava. Então, por isso que eu percebi que eu sou um instrumento do que as pessoas, na verdade, elas querem. Entendeu? Então, se minha obra abrange uma parte significativa da parte histórica da cidade, na verdade foi porque as pessoas quiseram. Porque eu sempre pintei o que elas querem. E o que é que o titiliano gosta mais de pintar, pessoalmente? Olha, Luiz, assim, é isso que eu falo sobre a questão, por exemplo, da música de Luiz Gonzaga, sabe? Eu gosto de ser artista.
Eu gosto de ver as pessoas gostando do que eu estou fazendo. Então, Independentemente do que for. do que for. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Porque eu nunca fico enclausurado dentro. Eu fico enclausurado dentro do ateliê. Você ser um artista é uma coisa meio renúncia. Entendeu? É meio um voto, tá, que você faz. Viver de arte é assim. Quem escreve música também. Os músicos não, que tem que ir para a rua, para a estrada, e tem a banda e tudo. Mas pintor não. Pintor é como quem escreve também. Tem que ficar na clausura. Só que para eu ir, eu levo para a clausura aquilo que eu senti. Entendeu? Então eu preciso disso, eu preciso de ver as pessoas gostando do que eu estou fazendo, ela está me dando o caminho do que eu vou fazer depois. Então, eu diria para você, o mercado não foi eu que quis o mercado, foi uma pessoa que quis que eu pintasse. Só que eu estava alinhado com ela. Deu para entender? Eu estava alinhado. Porque eu fiz uma saudade que ela também sentia. Que nós somos da mesma origem. Eu sou sergipano como ela que me pediu para pintar o mercado. Entendeu? Eu estava alinhado. Quando ela me pediu para pintar Fausto Cardoso, eu estava alinhado com aquilo ali. Porque eu tenho esse sentimento. Estabeleceu a conexão. Estabelecemos uma conexão. Então eu tento ser tudo. Entendeu? Eu tento pintar. Tem pessoas que gostam da praia, do mar. Então eu tento pintar isso. Eu vou ser ela. Eu tento ser ela. Então, se eu ficar pensando... acabou que eu me desacostumei a querer achar... querer coisas, entendeu? Pensar em coisas que eu queria fazer. Porque eu tenho quase 30 anos pintando. Assim, pintando muito. Profissionalmente, eu diria que eu tenho aí 25 anos. Pintando, sempre trabalhando com o que o público quer. Entendeu? Então, tudo, minha obra toda, assim, não é tudo que eu fiz, que você pegar, você fazer um retrospecto das coisas que eu pintei, ali tem um dedo de todo mundo. Entendeu? Hoje a nossa conversa, que era para ser sobre pintura, você viu que tomou uma conotação bem mais ampla, de algo de sentimento, de percepção, de conexão, né? E de um olhar de um artista que nos remete a uma busca, a um questionamento, que é isso que eu acho que é o papel da arte, né? Provocar esse questionamento. Sabe, uma coisa é você ser pintor. Eu digo que eu sou pintor, Luiz. Tá? Eu não posso dizer que sou um artista. Eu não quero, pelo menos, dizer que sou um artista. Sabe? Eu prefiro que as pessoas digam que eu sou. As pessoas dizem que eu sou um artista. Eu sei pintar e desenhar. Entendeu? Eu não posso dizer simplesmente que eu sou... você dizer que você é um artista é uma coisa assim muito... Entendeu? Porque você fazer arte, você fazer transcendência, eu tento transcender. Entendeu? Só que isso só acontece quando existe público. Deu para entender? É uma coisa muito difícil. Eu não consigo dizer o que eu penso, sabe, Luiz? Eu queria falar muitas coisas, mas eu não vou conseguir. Tá? Até porque eu sou um profissional da imagem, né? Você fica caladinho lá, tentando representar tudo por meio de imagem, né? Imagem para mim é tudo, né? Para você falar uma coisa e para eu lhe responder com uma imagem, eu poderia mostrar para você melhor do que eu falar, sabe? Mas você não tem a noção que tudo que aconteceu no Brasil, na música brasileira, é uma relação, entendeu? Você não cria um movimento artístico, entendeu? Não se pode. Os movimentos artísticos que foram criados sempre vão fracassar. Aí eu estou pensando na Semana de Arte Moderna. Lá, né? Tarsila do Amaral, Anitta Mafalda. Não é uma linha cronológica, entendeu? Por exemplo, você fica colocando à mesa esse tipo de coisa, sabe? Tem ramos, movimentos artísticos tão importantes quanto a Semana de Arte Moderna, que às vezes sucumbe, entendeu? Esse trabalho sabe, educação sobre a Semana de Arte Moderna, entendeu? Uma coisa criada, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, entendeu? Então, eu não gosto muito, sabe, Luiz? Eu prefiro muito a naturalidade das produções artísticas, entendeu? Eu prefiro a naturalidade, eu prefiro... por exemplo, tem uma parte significativa da música popular brasileira que é chamada de brega, sabe? Por exemplo, cantores que falavam sobre paixões avassaladoras, por exemplo, como o Vando, por exemplo. Sabe, Roberto Carlos fazia isso também, entendeu? Aí Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi,
por exemplo. Rapaz, isso aqui é papo para uma próxima conversa, Aí, porque o assim, Titiliano é muito mais do que pintor. aí você sedimentar as coisas, sabe? Você dividir, aí fica complicado, porque aí você leva para as escolas a semana de arte moderna, de repente, e os garotos nunca ouviram falar sobre Vitor Meirelles. Um pintor, puxa, um pintor tão importante quanto qualquer outro, entendeu? Mas ele não entra dentro desse cânon, entendeu? Do que é levado para as escolas. Então, por isso que eu falo sobre o artista atrair o público, entendeu? Então, deixar as pessoas se conduzir, dar as opções, porque muitas vezes o que é muito vendido, por exemplo, eu gosto de falar mais de música, é mais fácil explicar do que de pintura, né? Porque as pessoas ouvem mais música do que ter um acesso à pintura, né? A uma galeria de obra de arte, mais fácil você ver a música do rádio, da TV, dos celulares e coisa e tal. Essa atração natural, porque o que está sendo vendido, o que está sendo emitido de música no stream, no mercado, de uma forma geral, é o que as pessoas estão querendo realmente? Será que a gente fala muito em democracia, mas será que está sendo democrático? Entendeu? Esse martelamento de canções, de que está sendo... Imposição de canções. Aí você vê numa rádio tocar 3 vezes a mesma música, de manhã, de tarde, e tem muitos artistas que tem música que nunca tocou naquela rádio. Músicas sergipanos que só tocam quando aparece um programa na 103 da PRP, de vez em quando. Você entendeu? Que não toca nas outras emissoras. Porque você não toca nas outras. Aí o que é isso? Está sendo uma manipulação. Você sabe que existe o jabá, entendeu? Então os artistas precisavam pagar a rádio, ou dar uma geladeira, ou dar o fogão, porque tem a promoção, entendeu? Você vai prometer a voltar a outra oportunidade, porque a gente, né? precisa encerrar esse podcast. Que vocês viram aí a importância desse depoimento de vida, né, dessa história desse rapaz aqui tão novo, 41 anos, sergipano, referência aqui pra gente, né, sempre, já há muito tempo que eu queria encontrá-lo, né, a gente tentou agendar algumas vezes. Agradecer, Titiliano, imensamente pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Suas obras já estavam nas nossas casas aqui. Meus filhos foi que me apresentaram a você, né? Então, a gente vê como é a importância também de a gente tentar conhecer o artista sergipano, conhecer os artistas sergipanos. Obrigado, Luiz. Nós falamos aí de tanto. Vou deixar aqui para você fazer os seus agradecimentos finais. Eu que agradeço. Eu queria só agradecer a essa terra que minha arte, graças a Deus, ela existe. Uma parte significativa da existência do meu trabalho. Eu me esforcei muito, né? Eu tive que trabalhar muito. Mas eu só trabalhei porque existiam pessoas que queriam o que eu estava pintando. Então, uma oportunidade de agradecer essa terra maravilhosa, muito rica, muita cultura, tem muita coisa, principalmente também no interior do estado, né? Isso. Então, vamos com fé em Deus, se a gente procura, acha, né? Vamos embora. Tudo que a gente precisa culturalmente está aqui dentro do nosso estado. Isso é importantíssimo. Valeu. Obrigado, até a próxima.